É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vânios Virman, sou integrante do grupo do LACOG GU. Estou aqui a convite da Oncologia Brasil para falar um pouco sobre as novidades que nos vieram hoje no primeiro dia aqui do ASCO GU em São Francisco. E talvez o dado que tenha trazido mais alvoroço e que tenha sido mais interessante nesse dia, não tenha dúvida nenhuma, foi sobre um cenário que até hoje a gente ainda estava muito pobre do ponto de vista de evidência de condução, que é justamente o grupo de pacientes com doença refratária à castração não metastáticos, né? Esse grupo de pacientes é um grupo de pacientes que nós sabemos é um grupo bastante heterogêneo de pacientes, difícil de ser conduzido, e nós acabamos levando em consideração determinados fatores para definir como conduzir, especialmente aqueles que nós identificamos como alto risco, né? Os fatores de alto risco nesse grupo de pacientes, não tenha dúvida, são o valor absoluto do PSA desses pacientes e o tempo de duplicação de PSA. O quão mais curto esse tempo de duplicação, não tenha dúvida, mais grave é esse paciente, e a história natural dele certamente uma história mais curta, principalmente no desenvolvimento da metástase. Então, nós tivemos a apresentação de dois estudos, né, que foram o PROSPER e o Spartan, que foram dois desenhos muito parecidos, né, como um todo. Foram estudos grandes, cada um deles com mais de 1000 pacientes, em que os pacientes de alto risco neste cenário, ou seja, justamente com PSA acima de 2 e um tempo de duplicação menor que 10 meses, foram aleatorizados para ou participarem do grupo que só recebia a castração, ou então receberem, além da castração, uma droga adicional, né, que é um bloqueador do receptor, que são respectivamente a apalutamida no Spartan e a enzalutamida no PROSPER. Nesse subgrupo de pacientes, nós percebemos dados que foram muito significativos do ponto de vista do seu desfecho primário, que foi a sobrevida livre de metástase, já entendendo que metástase nesse cenário é um contexto muito ruim, né, já é um surrogate marker nesse tipo de situação, e nós entendemos também que os dados secundários também foram bastante, os desfechos secundários também foram bastante consistentes. Nós ainda não temos um follow-up ainda razoável para avaliação de sobrevida nesses dois estudos, mas certamente todos os dois grupos foram muito bons. Nós tivemos aí alguns desbalanço entre eles do ponto de vista de demografia, né? Entendendo que eventualmente talvez o PROSPER tivesse um subgrupo um pouco mais agressivo de pacientes do que o Spartan, mas como um todo a gente percebe que, não tentando fazer uma comparação indireta entre eles, que é uma situação muito difícil, mas entendendo o hazard ratio desses dois estudos, nós percebemos que eles são completamente superponíveis, né? Especificamente em relação, interessando ao Spartan, nós percebemos que a qualidade de vida do paciente foi muito preservada durante todo esse período de tratamento. Esse foi um dado muito importante para a gente, e bem como a segunda sobrevida livre de progressão, que é uma situação que às vezes nos preocupa, né? O que esse paciente, logo depois de um período tão efetivo de castração, o que poderia advir desse cenário. Então foi especificado nesse estudo que o paciente que teve a sobrevida 2, a sobrevida de progressão 2, ou seja, após esse estudo em que foi permitido que os pacientes recebessem qualquer outro tratamento, especificamente aí nesse caso foi interessado e foi estimulado que o paciente recebesse abiraterona, mas ele poderia receber qualquer outra coisa, e nós percebemos que isso não foi afetado também e eventualmente foi até melhorado. Então isso mostra que esse estudo, teoricamente, não fez uma seleção tão importante de pacientes, e esse talvez seja um dado também interessante desses dois grupos. Logicamente, nós temos que entender que esses pacientes vão estar sendo tratados por um grande período de tempo, então não só a questão de custo, mas de efeitos colaterais tem que ser bem dosadas num cenário como esse, né? Não estou falando não só da toxicidade financeira, mas também da toxicidade, logicamente, né, clínica para o paciente. E uma das situações que chamou a atenção, especificamente no estudo do PROSPER, foi uma incidência de mortalidade nos primeiros 3 meses ali após a interrupção do tratamento, que a doutora Maha Hussein deixou entender que eventualmente poderia ter algo do ponto de vista cardiológico, né, de toxicidade cardiovascular nesse cenário, mas que nos deixa eventualmente um pouco preocupado em relação a isso e nos faz levantar também a atenção para esse tipo de efeito colateral. Independente disso, esses dois estudos nos colocam aí com uma nova opção
terapêutica nesse subgrupo de pacientes, 2 opções realmente bastante sólidas nesse grupo. Logicamente, no cenário nacional, nós já temos a enzalutamida disponível no mercado hoje, isso teoricamente torna, né, acaba favorecendo essa droga como um todo, mas não necessariamente porque ela foi superior em relação aos estudos. Então, eu acho que esse traz o nosso dado mais interessante em relação a esse primeiro dia e queria compartilhar com vocês. É um prazer estar com vocês.